Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós estaremos iniciando mais uma videoaula, onde estaremos desenvolvendo um projeto de dashboard sobre gestão de produção no Power BI. E nesta videoaula eu estarei apresentando a primeira versão desenvolvida algum tempo atrás no Excel, utilizando as ferramentas Self-Service BI, Power Query e Power Pivot, deixando o projeto totalmente performático. Na segunda versão, eu já desenvolvi no Power BI e eu vou estar apresentando para vocês também. E depois dessas duas apresentações, nós iremos começar a desenvolver esse projeto no Power BI, partindo do zero. E para esse projeto foi utilizada a mesma base de dados que foi utilizada no Excel, tá? Que compreende de 2016 a 2020. Então, nesta primeira videoaula, nós estaremos importando essa base de dados, fazendo o tratamento dela no Power Query, criando as tabelas de dimensões relevantes para esse projeto, que são de extrema importância, né? Após todo o tratamento, a gente vai fazer o carregamento, fazer os relacionamentos entre tabela fato e dimensão, tá? Provavelmente, essa primeira videoaula vai compreender desde a importação da base de dados até o relacionamento entre tabelas dimensões e tabela fato. E na segunda videoaula estaremos desenvolvendo as medidas DAX, tá ok? Então vamos lá. Eu vou estar apresentando para vocês a primeira versão e depois a segunda versão no Power BI. Então vamos lá, maximizando aqui. Então aqui nosso primeiro projeto desenvolvido, onde compreende as informações pertinentes a esse projeto, produção total, horas ativas ou horas trabalhadas, horas inativas ou horas não trabalhadas, volume de refúgio, tá? Gerado no processo produtivo, tá? Aqui nós temos segmentações de dados, onde a gente vai estar avaliando por ano, por setores da empresa e por meses, tá ok? É aquilo que eu falei. Essa base de dados compreende de 2016 a 2020. Aqui nós temos um gráfico de análise por setor, que compreende de janeiro a dezembro, onde nós estaremos inserindo as informações aqui de quantidade de pedido que foi produzido durante janeiro e dezembro, tá ok? Aqui nós temos nossos KPIs de produtividade, eficiência e qualidade. Por que tem essas imagens, pessoal? Essas imagens ela representam um gráfico. Na medida que o KPI, os indicadores vão melhorando, ele vai completando a imagem que representa uma empresa, uma indústria. Então, se completar até a chaminé, atingiu 100%. E na medida que o indicador recua, ele vai abaixando. Então, é um gráfico de avanço e recuo. Na medida que eu melhoro, eu vou completando a imagem. E na medida que esse indicador piora, ele vai recuar. Tá? Então, os três gráficos que vai estar evoluindo ou regredindo, tá? Com base no indicador, né? Os valores gerados. Então, aqui nós vamos estar avaliando produtividade, eficiência e qualidade. Aqui nós temos o ranking do mês por setor, onde nós vamos estar avaliando o primeiro setor em volume de produção, o segundo e o terceiro. Isso é mensal. Na medida que eu clico aqui, ele vai me falando. Eu já cliquei. Então, ele vai mudando o nome do setor. Vocês podem observar aqui. Totalmente performático. Aí eu vou clicar no ano aqui, ó, só para... E assim vai. Ó. Janeiro, fevereiro. E aí ele vai mudando. Tá? Então aqui eu vou limpar os filtros. Clico fora.
E aqui nós temos um gráfico de velocímetro, que é o indicador de OEE, né, o indicador global da empresa, tá? Desde o pior resultado até o melhor resultado. Então, na medida que vai clicando no mês, no ano, ele vai mudando automaticamente. E aqui embaixo apresenta o percentual de OEE, né, que é o resultado global da empresa. Tá ok? Aqui nós temos um gráfico de volume de produção por setor, né, de ordem de menor para o maior resultado, né, dos 5 setores da empresa. Aqui nós temos uma tabela onde nós avaliamos os KPIs de produção por setor, onde avaliamos produção real atingida, o volume de refúgio, produtividade, eficiência e qualidade. Logo abaixo nós temos outra tabela que nós avaliamos o KPIs de produção por colaboradores, tá? Onde vamos avaliar a produção atingida, volume real, volume gerado de refúgio, produtividade, eficiência e qualidade. Tá ok? Então, nesta primeira versão, contempla tudo isso aqui. Então, vamos minimizar e vamos abrir o Power BI. Power BI aqui, mesma coisa. Nós temos os cartões de informação, né? Produção, horas ativas, horas inativas, refúgio. Aqui embaixo, nós temos o resultado de análise comparativa. Na medida que eu clico no ano, ele faz uma análise comparativa. Se nós fomos melhor em relação ao mesmo período do ano anterior, tanto para produção, para horas ativas, horas inativas e volume refúgio. Aqui embaixo nós temos análise de produção, aqui geral, global da empresa, e aqui eu tenho por setor. Eu clicando no setor aqui, ele automaticamente vai mudar o título do gráfico. Ó, coloquei aqui, ele analisa o setor que eu selecionei na minha segmentação. E aqui eu tenho o volume gerado por mês e eu tenho o indicador de semáforo apresentando como nós estamos em relação ao atingimento da meta. O amarelo representa o quê? Eu estou entre as metas. Eu não atingi a meta, também não estou abaixo da meta. O vermelho já indica para o gestor da empresa que está fazendo análise desse projeto, dessa tela. Então, vai apresentar. O vermelho já vai estar indicando que o setor não atingiu a meta. E se apresentar a cor verde, é que atendeu a meta. Então, está tudo indo muito bem. Então, na medida que eu clico aqui, ele vai me apresentando. Tá ok? Aqui, ó, eu cliquei no só o setor de extrusão e vou selecionar o ano, 2017, só para exemplo. Então, ele já vai me mostrando os meses, né, de janeiro a dezembro do ano de 2017, o setor extrusão, como que tá. E eu vou clicar no setor de mistura e ele já vai me apresentando. Mesma coisa para moldagem, prensas e retiro. Aí quando eu limpo o filtro, ele me deixa o análise geral global de todos os processos da empresa. Eu limpo o ano aqui também. Logo na sequência, nós temos os KPIs de produção, produtividade, eficiência e qualidade, onde nós utilizamos o mesmo conceito de gráfico de imagem, de avanço e recuo. Na medida que o meu KPI, meu indicador, melhora, ele completa a imagem. E se o meu indicador não teve um bom desempenho, ele vai recuando, com base no resultado aqui em cima. Tá ok? Logo abaixo, a mesma coisa, nós temos o ranking mensal por setor, primeiro setor, segundo, terceiro, em volume de produção, os 3 primeiros. O nosso gráfico de velocímetro, do OEE, né, o resultado global, indicador global da empresa. Logo abaixo, nós temos volumes de produção por setor, né, em quilos, né, nossa unidade de medidas, né, de volume, do menor valor até o maior valor, né, crescente. Aqui nós temos nossas tabelas de KPIs por setores e por colaboradores, né, com a meta de produção real, refúgio, produtividade, eficiência e qualidade. E para os colaboradores, os mesmos
controles de indicador. E aqui apresenta para o setor, né, como para o gestor através dessas setas, né, que é um indicador, fica muito mais fácil a análise. Amarelo, ele está entre as metas. Vermelho, está ruim, está abaixo da meta. E se tiver verde, ele atingiu a meta. Então, só por esse indicador, por de ícones, já facilita a análise do gestor na empresa, tanto por setor como por colaborador. Tá ok? Então, essa é a nossa segunda versão, desenvolvida no Power BI, tá? E agora nós vamos começar a trabalhar, tá ok? Vamos fazer a importação da base de dados e começar a fazer o tratamento, tá ok? Eu vou fechar o Power BI, não irei salvar, vou fechar o Excel, não vou salvar, ok? Então vamos lá, vou carregar o Power BI agora e vamos começar o nosso desenvolvimento do nosso projeto. Então vamos lá. Fecho aqui. Então nós estamos com a tela principal do Power BI. Então vamos lá. Importar dados. Então, como é uma base de dados no Excel, é só clicar aqui. Importar dados do Excel. Eu estou aqui, ó. Base de dados produção 3. Essa é a nossa base de dados. Clico nela. Abriu. Carregando. Então eu vou clicar aqui na planilha dados. Já vai aparecer aqui para mim a base de dados da nossa tabela fato. Sempre, pessoal, quando vamos estar desenvolvendo um projeto de dashboard, seja ele no Excel ou no Power BI, nunca clicamos em carregar direto, porque pode ter alguns dados que precisam ser tratados. Então, de antemão, a primeira etapa durante a importação da base de dados, de vez em clicar carregar direto, nós vamos em transformar esse dado, utilizando o conceito do ETL, né? Que é o extract, que eu vou importar essa base de dados, o T de transformar essa base de dados, tratar essa base de dados, e o L de load, que eu vou o quê? Após todo o tratamento dessa base de dados, da tabela fato, desenvolvimento das tabelas de dimensões, de calendário e as outras tabelas de dimensões que o projeto julgue necessário essa criação, aí, por fim, eu vou fazer a última etapa do L, que é o load, fazer o carregamento. Tá ok? Então vamos lá. Transformar dados, ele já vai carregar o Power Query. Então nós temos a nossa tabela fato aqui, nossa base de dados. Então eu clico aqui só para apresentar para vocês, ó, começa de 2016 e vai embora. Então aqui nós já temos data, setores, nome, horas disponíveis, horas ativas, horas inativas, volume padrão. O que seria o volume padrão? A meta de produção que a empresa tem durante seu turno de trabalho. Então, durante o turno de trabalho de 8 horas, tem uma meta de fazer 480 quilos por dia, dentro de 8 horas trabalhadas, disponíveis. Aqui nós temos nosso volume de produção por horas ativas, né? Em cima das minhas horas trabalhadas, quanto que eu gerei. Aqui, quanto que eu deveria gerar em cima das minhas horas trabalhadas, minhas horas ativas, tá? Sem nenhuma interrupção. Aqui eu tenho volume líquido. O que seria o volume líquido? A minha produção real, que realmente eu atingi. Volume refúgio é o que foi gerado no processo produtivo e não foi aprovado no processo de qualidade, durante a inspeção de processo. Então ele não atendeu os parâmetros de qualidade de produção e de processo. Então ele foi reprovado e foi gerado esse índice de refúgio. Tá ok? Então, quanto mais gera refúgio, alguma coisa está acontecendo nesse processo produtivo que precisa ser reavaliado. Por que eu estou gerando tanto refúgio no meu processo produtivo? Tá ok? Esse é um indicador de extrema importância para a empresa. Volume bruto. O que seria o volume bruto? É a soma do meu volume líquido mais o meu volume refúgio, eu vou ter meu volume bruto.
Tá? O volume líquido é o quê? A minha produção real. O que realmente eu produzi, mais o meu volume refúgio, eu vou ter meu volume bruto. Aqui a minha meta, produção por hora. Então, eu teria que fazer 60 quilos por hora. O meu turno de trabalho na empresa é de 8 horas. Então, 8 multiplicado por 60, eu tenho 480 quilos por dia. Então, minha meta diária é 480 quilos. Ok? Aqui nós já temos nossos KPIs: produtividade, eficiência, qualidade, refúgio. Isso é em percentual, tá, pessoal? Disponibilidade, desempenho e um OEE. Tá ok? Então vamos lá. Então agora, primeira coisa que nós iremos fazer, verificar se as tipagens dos meus indicadores, das minhas informações nessa base de dados estão corretas. Por exemplo, aqui, na minha coluna data, eu tenho um calendáriozinho aqui do lado da palavra data. Isso está me dizendo o quê? Que isso realmente é uma tabela de datas. Então eu não preciso nem me preocupar em fazer alteração. Na minha coluna setores, eu tenho aqui o ícone ABC. O que seria esse ABC? Ele representa que é texto. Então, para mim fazer alteração, eu clico aqui, ele me abre uma janela onde eu vou fazer o tratamento real dessa coluna. Ela é um número decimal, ela é um número decimal fixo, é um número inteiro, é um percentual, é data e hora, é data, é somente hora, e assim por diante, é texto, tá ok? Então, esse ícone ao lado é a tipagem desses dados. Então, setores, ele é ABC, ele quer dizer que é um texto, então eu não preciso me preocupar. Nome, é a mesma coisa. Horas disponíveis, número inteiro, ok? Horas ativas, tá certo? Número decimal, 7,88 horas, e assim vai. Horas inativas, mesma coisa. Volume padrão, não preciso me preocupar, número inteiro. Volume produzido por horas ativas, a mesma coisa. Volume líquido, volume refúgio, volume bruto, também não preciso me preocupar. Ele já reconheceu esses dados. Então o Power BI já fez essa tipagem, já fez esse tratamento automaticamente. Às vezes ele não reconhece, aí cabe ao analista desenvolvedor fazer esse tratamento. Meta de produção, número inteiro, 1, 2, 3, quer dizer que é número inteiro, tá certo? Aqui, produtividade, aqui já não é, aqui nós vamos fazer o que? O tratamento, ele é percentual, então eu vou clicar aqui, ao lado esquerdo, e vou tratar percentual. Substituir, ok. Mesma coisa aqui, eficiência, percentual. Substituir, qualidade, percentual. Substituir, refúgio, percentual. Vamos fazer o tratamento, ok. Disponibilidade, ok. Percentual, ok. Desempenho, mesma coisa, percentual. Vamos fazer o tratamento. E OEE também é percentual. Cliquei, substituir. Perfeito. Então, nós precisamos fazer, nós fizemos, né? Vamos fazer, da maneira correta, fizemos o tratamento dos indicadores, nossos KPIs. Então, ele estava em número decimal e a gente fez o tratamento para percentual, que é esses indicadores são percentual. Então tá ok. E quando a gente faz esse tratamento, ele aparece aqui nas etapas aplicadas. Tipo alterado. Então foi feita uma alteração nessa base de dados, tá ok? O que nós vamos fazer agora após esse tratamento? Vamos renomear essa base de dados. Então nós vamos colocar aqui F dados. Esse F quer dizer o quê? Tabela fato. Qual que é a diferença da tabela fato para a tabela dimensão? A tabela fato seria o quê? Os dados quantitativos dessa base de dados. Quando nós falamos em tabela fato, são dados quantitativos, ou seja,
esses dados vão se repetir ao longo do período dessa base de dados. Essa base de dados compreende de 2016 a 2020. Então, vários dados se repetiram ao longo desse período. Então, tabela fato, dados quantitativos e esses dados vão se repetir. Ao contrário da tabela dimensão, que é classificada como tabelas qualitativas. Os dados não se repetem. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui minha tabela setores, nome, tá ok? Então, eu tenho aqui o nome dos setores e eu tenho o nome dos colaboradores. Na minha tabela fato, eles vão se repetir, porque durante o período de 2016 até 2020, o setor de extrusão, o setor de mistura produziu várias vezes, ou até mais de uma vez durante o dia, dependendo da situação. Então, esses dados vão se repetir. É a mesma coisa uma empresa, ela vai vender um produto várias vezes no dia, dependendo da demanda. Então, esses dados que vão ser gerados no sistema da empresa é classificado como dados quantitativos. Vai ser uma base de dados. Eu quero fazer um projeto de dashboard de vendas e eu vou estar utilizando, eu vou estar importando do meu sistema da empresa, meu sistema RP, essa base de dados. E esses dados, o produto 1, 2, 3, 4, ele vai se repetir ao longo do período durante essa importação. Então, esses dados vão se repetir. Agora, quando eu for criar uma tabela de dimensão, por exemplo, tabela de dimensão setores. Quantos setores eu tenho dentro dessa empresa? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, eu tenho 10 setores. Então, na hora que eu criar essa tabela de dimensão, eu vou ter apenas 10 informações se eu tiver 10 setores dentro dessa empresa. Se eu tiver 3 setores, vão ser apenas 3 setores. Esses dados não vão se repetir. É a mesma coisa o nome dos colaboradores. Eu tenho 20 colaboradores, então eu vou ter um nome de cada colaborador, que vai somar 20 colaboradores. Então, esses dados não vão se repetir, eles são dados qualitativos. Então, a diferença de tabela fato e dimensão é essa. Os dados na tabela fato são quantitativos e eles se repetem ao longo do período. E os dados de tabela dimensão, eles não se repetem, são dados qualitativos. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, clico aqui, beleza. Então, a nossa tabela F dados, eu vou dar um enter que eu inseri uma letra F, né? Exemplificando que F dados é a tabela fato. Dou um enter, então ela já está renomeada, beleza? Então vamos lá. Agora, qual que é a próxima etapa? Eu vou criar uma tabela dimensão de calendário, totalmente automática, pessoal. Ela vai respeitar o período da minha base de dados da tabela fato. Então, o nosso período, o nosso projeto compreende-se de 1/1 de 2016 até 31/12 de 2020. Beleza? Então, ele vai respeitar. E na medida que eu importar, mais uma vez, no meu sistema de administração de produção, atualizar essa base de dados, então eu entrei no ano de 2021, a minha tabela de calendário vai acompanhar essa atualização automaticamente. Eu não preciso me preocupar com isso. Porque tem várias formas de você criar tabelas de calendário. Você tem essa automática, que nós vamos estar vendo nessa videoaula, e tem a tabela estática, que ela não vai se atualizar automaticamente na medida que a minha base de dados for inserindo novas informações. Aí eu teria que atualizar manualmente. Então, o propósito de você desenvolver um projeto utilizando de ferramentas que dão essa condição para o analista desenvolvedor, então eu não preciso me preocupar em desenvolver uma tabela de dimensão estática. Eu vou partir para o automático. Então, eu tenho que esgotar todos os recursos da minha ferramenta. Então, se o Power BI me disponibiliza esse recurso, então eu vou utilizar ele. Então, a partir do desenvolvimento da tabela de calendário, a gente sempre vai partir para criar uma tabela de calendário totalmente automatizada. Beleza? Então, vamos lá. Primeira etapa, eu vou
entrar aqui, vou aqui no grupo Nova Consulta, tá ok? Então vamos lá. Pego aqui, ó, vou criar uma borda aqui, ó, no grupo Nova Consulta. Eu tenho 3 ferramentas aqui: nova fonte, fonte recente, inserir dados. Então eu vou clicar aqui, ó, nova fonte, onde a seta está apontando aqui, beleza? Então vamos lá. Clico aqui fora. Então, vamos lá, nova fonte. E ele vai me abrir uma janela aqui. Pasta do trabalho Excel, SQL Service, análise Service, texto CSV da web, uma consulta nula. Então eu vou partir aqui, ó, para uma consulta nula. Cliquei, ele vai me abrir aqui. Então qual que é a próxima etapa agora? Nós vamos entrar no grupo aqui, ó, consulta, tá ok? Consulta, e vamos, e vamos aqui, ó, na ferramenta, ó, editor avançado. Tranquilo? Então vamos lá. Voltando aqui, clico, então vamos lá. Editor avançado. Cliquei. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, let in. Fonte, eu vou clicar aqui ao lado, na minha consulta, vou apagar esse nome fonte e vou escrever aqui, data inicial. Pessoal, nas minhas outras videoaulas, eu sempre exemplifico. Quando nós estamos utilizando a ferramenta Power Query, nós estamos utilizando a linguagem M. E a linguagem M, ela é case sensitive. É diferente no caso quando a gente entra para criar as medidas DAX. Eu posso estar digitando a minha função na minha medida DAX, tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo, que ele vai reconhecer. No caso, no Power Query, na linguagem M, se eu tiver com o meu teclado digitando somente em minúsculo uma função, né, na linguagem M, ele não reconhece. E ele reconhece maiúsculo e minúsculo. Então aqui, por que eu coloquei data com a letra D, inicial maiúsculo, e logo na sequência inicial maiúsculo também? Porque ele vai reconhecer, ele faz a distinção de maiúsculo e minúsculo. E também não tem espaço, tá? De repente eu quero colocar data, espaço inicial, ele não vai entender. Ou eu coloco tudo junto, ou eu posso até colocar um tracinho, um underline, aí ele vai reconhecer. Então, sempre utilizando na linguagem M, ele é case sensitive. Ele não reconhece tudo maiúsculo nem tudo minúsculo, somente maiúsculo e minúsculo. Então, vamos lá. Cliquei aqui, meu início, data inicial. Então, eu vou clicar aqui, ó, onde está as aspas, vou apagar e vou criar uma função. Seria date. Olha lá, ele já vai, você vê lá, quando ele aparece aqui, abre essa janela com as funções, você pode olhar lá. Date, iniciando com maiúsculo, ponto, add days. Um exemplo aqui. Então, você vê, depois do ponto, inicia com a letra maiúscula, depois minúscula e maiúsculo, tá? Então, ele só reconhece maiúsculo e minúsculo. Então, vou colocar date, ponto. Qual que é a sequência? Start of year, o início do ano. Start of year. Ele me aparece aqui. Date start of day, date start of month, que é o início do mês, date start of quarter, que é o início de um trimestre, date start of week, início de uma semana, e date start of year. Essa é a opção que nós vamos utilizar. Aí eu venho com a setinha aqui, ó, date start of year, o início do ano, a data do início do ano, dou um tab. Aí eu abro um parênteses, da onde que ele vai buscar? Da minha tabela fato, minha base de dados. Então ele vai buscar lá o início do período, que representa 1/1 de 2016, e minha data final, que é 31/12 de 2020. Então nós vamos entrar com uma outra função aqui, list.min, que é a minha data inicial, minha data mínima, 1/1 de 2016. Já apareceu aqui para mim, dou um tab. Da onde que eu quero buscar? Abro parênteses, da minha F,
dados, ela aqui já apareceu, minha tabela fato. Vai buscar da minha tabela fato. E da minha tabela fato da coluna data. Nós estamos falando de calendário, né? Data. Abro o colchete e escrevo data. Prontinho. E depois dos dois parênteses aqui, eu coloco uma vírgula e dou um enter. Aí nós vamos colocar outra condição. Data final. Data, tudo junto. Final. Aí eu venho aqui, data final, voltando aqui, e coloco igual, date. Aí, na primeira função que nós criamos foi date start. Start quer dizer o quê? Início. Início do ano, a data do início do ano. Agora eu quero a minha data do final do período, que é 31/12/2020. Eu coloco date, ao contrário de start, end, né? End, fim. Aí eu coloco aqui, ó, date.end, já apareceu a mesma coisa, ó. Date.end of day, date end of month, date.end of quarter, date.end of week, date.end of year. Essa vai ser a nossa opção. É a data final do ano. Dei um tab, abro parênteses. Aí, na data inicial, nós utilizamos a função listMin. Agora nós vamos fazer ao contrário. List máximo, a data máxima do período. List.máximo. Aqui, ó. Já apareceu para nós aqui, ó. List.max. Data máxima do período. Dou um tab e abro colchetes e a mesma coisa. Na minha coluna, data. Perfeito aqui, ó. Data. E coloco vírgula depois do parênteses. Então ficou data final igual date.end of year, list.max, data máxima, na coluna data. Então, minha data máxima do período é 31/12/2020. Só que faltou uma coisa aqui. Eu coloquei simplesmente listmax.data. Mas da onde que eu vou buscar? Voltando aqui, ó, list.max, abro parênteses da minha tabela fato. F dados. Senão ele não vai entender. F dados. Agora sim. E fecho aqui. E ponho uma vírgula. Aí ele não ia dar um erro. Então a mesma coisa. Ó. Date.end of year. List.máximo. F dados. Data. E fecho, coloco dois parênteses e finalizo com a vírgula. E vou para continuar a nossa criação da tabela de calendário. Então, a quantidade de dias que representa esse período. Então, nós vamos criar uma quantidade dias, tudo junto. Aí, fizemos aqui, colocamos igual. Nós vamos utilizar a função duration. Qual a duração desses dias desse período? De 1/1/2016 a 31/12/2020. Então, duration.days, já apareceu aqui para nós. Duration.days. Dou um tab, abro parênteses, e aí como que eu sei a quantidade de dias desse período? Nós vamos fazer uma subtração da data final menos data inicial. Então, data final, já apareceu aqui, ó, data final menos data inicial. Ela aqui embaixo. Pronto. Aí depois do parênteses, eu vou colocar mais um. Por que eu vou colocar mais um aqui, pessoal? Vamos dar um exemplo. Eu tenho, vou fazer uma subtração aqui bem simples. 10 menos 1, 9. Então, eu subtraí 1, sobrou 9. Então, no caso, eu tenho 10 dias. Subtraí 1, ficou 9 dias. Mas para efeito de período, de datas, numa tabela de calendário, nós não podemos excluir esse um dia do período. Por quê? Se o nosso período é de 1/1/2016 a 31/12/2020, se eu subtrair data final menos data inicial, aí ele vai
excluir a data 31/12. E para nós não é interessante isso. A 31/12 tem informações de produção. Então, ele vai respeitar a regra da subtração. Maior valor menos o menor vai ter um saldo. Então, a gente vai colocar no final dessa subtração mais um para continuar com o dia 31/12. Ele vai somar o dia 31/12. Se eu não colocar isso, ele vai contar até o dia 30/12 só. E aí, os dados dessa informação do dia 31/12, que gerou produção, a empresa trabalhou e gerou informações nesse dia, não vai aparecer no nosso projeto, porque nós não acrescentamos a condição mais um, voltando 31/12. Beleza? Então, sempre quando nós formos fazer a subtração da data final menos inicial, sempre nós estaremos colocando essa condição mais um. Beleza? Então, vamos lá. Mais um, vírgula, tá? E Enter. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos criar outra condição, lista datas. Lista datas. Tem aqui igual. Aí nós vamos colocar list, criar uma função list.dates. Aqui já apareceu, list.dates, dou um tab, abro, parêntese, data inicial, já apareceu aqui, ó, data inicial, dou um tab, vírgula, espaço, quantidade de dias, que nós já criamos também, quantidade de dias, vírgula. Utilizamos o caractere cerquilho, né, que é o famoso jogo da velha, e vamos escrever duration, tudo minúsculo, tá? Aí nesse caso vai ser tudo minúsculo. Aí eu abro parênteses novamente e vou colocar aqui número 1, vírgula, espaço, 0, vírgula, espaço, 0, vírgula, espaço, 0. Beleza? Então aqui tranquilo. E venho aqui em fonte e vou escrever o que aqui? Lista datas, tá? Então, praticamente, nós já criamos as informações para a nossa tabela de calendário totalmente automática. Então, nós criamos aqui as funções da linguagem M, né, o nome data inicial, a função date.startOfYear, vai buscar minha data inicial, utilizando a função list.min. Eu vou estar buscando na minha base de dados, minha tabela fato, e na coluna data. Fecho dois parênteses, vírgula. Vou para outro nome, data final, outra função, date.endOfYear, que é a minha data final do meu período. Entro com a função list.max, minha data máxima, 31/12/2020, buscando da minha fdados, coluna data. Fecho parênteses, vírgula. A quantidade de dias deste período. Eu entro com a função duration.days, que é a duração, né, do período, quantos dias tem. Aí eu vou fazer a subtração da minha data final menos a minha data inicial. E aquilo que eu falei, vou acrescentar a condição mais um para mim somar, incluir novamente o dia 31/12/2020, porque eu tenho informações de produção nesse dia. Se eu não colocar a condição mais um, ele vai subtrair um e vai deixar até o dia 30/12. Então vai faltar informações para esse projeto, tá ok? Então não vai ser confiável essa informação, tá? Lista datas. Então, nós vamos criar aqui uma lista de datas, onde vou buscar da minha data inicial, a minha quantidade de dias que tem esse período, duration. Então, aí eu entro com a condição, abro parênteses, 100, ok? Fecho e coloco a minha condição aqui, lista.datas. E logo abaixo aqui, pessoal, quando nós estamos desenvolvendo as funções da linguagem M, ele já vai criando para nós aqui. Ó, se tiver algum erro de sintaxe, ele já mostra aqui para a gente.
Então ele deu um vistinho verde aqui, ó, nenhum erro de sintaxe detectado. Beleza? Então ele já vai apresentando aqui para você. Na medida que você vai criando no editor avançado as funções, ele já vai mostrando aqui se tem algum erro. Tá ok? Como não tem nada, tá tudo ok. Então, terminando essa primeira etapa da criação da decalendário, nós vamos concluir. Concluído, aí ele criou uma lista aqui. Essa lista corresponde de 1/1 de 2016 até 31/12 de 2020. Então, por enquanto, ele só é uma lista. Ele não é uma tabela ainda. Então, a gente vai converter isso em tabela. E para nós convertermos isso em tabela, pessoal, nós vamos clicar aqui, ó, no grupo converter para tabela. Beleza? Então, vamos lá. Clico aqui, fecho. Então, converter para tabela. Aqui ele vai aparecer essa janela, não precisamos mexer nada, só OK. Então ele criou a tabela, né? 1/1/2016. Então já aqui é uma tabela de datas. E aqui ele não reconheceu a tipagem, ó, ABC 123. Então nós vamos fazer a alteração aqui, o tratamento. Eu clico aqui e é uma tabela de datas, informações aqui desses dados. Cliquei, ó. Aí agora ele é uma coluna com dados de data. E vou renomear aqui para data. Ok? E dou um Enter. Então, a nossa tabela de calendário foi criada. Agora, nós vamos inserir as informações necessárias para essa tabela de calendário. Então, a primeira etapa já foi criada. A parte totalmente automatizada. Tá ok? Então, nós vamos criar novas colunas aqui para o nosso projeto dessa tabela de calendário. Mas antes de nós começarmos a criar novas colunas, nós vamos renomear essa tabela. Então nós vamos colocar D minúsculo calendário. Então, de calendário. Ok, então vamos lá. Então, eu vou criar novas colunas aqui. Então, ó, cliquei na coluna data, eu vou aqui no menu adicionar coluna, para nós criarmos novas colunas para nossa tabela de calendário. Então, vamos lá. Adicionar coluna. E aqui no grupo data e hora, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó. Data. Tá ok? Então vamos lá. Clico em data. Ele vai abrir uma janela aqui. Qual a informação que eu preciso agora, de imediato? Eu tenho aqui idade, somente data, ano, mês, trimestre, semana e dia. Então, eu quero ano. Então, eu quero a primeira opção aqui, ano. Então, ele já criou uma coluna de ano, de 2016 até 2020. Aí eu vou inserir uma nova coluna, pessoal. Clico na coluna ano, vocês vão observar que a minha ferramenta aqui do grupo Data e Hora ficou desabilitada. Por quê? Ele não reconhece que a coluna ano é de data. Ela não está tipada número inteiro, 1, 2, 3. Então ele não reconhece, ele vai sempre ficar desabilitado quando eu estou na coluna, não estou na coluna data. Tá ok? Então sempre para adicionar uma nova coluna, nós vamos ter que retornar aqui e clicar na coluna data. Aí habilitou. Então agora eu vou criar uma outra coluna. Minha coluna vai ser mês. Clicou na minha coluna, criou os meses. Então janeiro é mês 1, olha lá, fevereiro 2, março 3 e assim vai. Então volto novamente, ó, desabilitou minha ferramenta data, volto aqui em data novamente. Aí eu vou colocar agora mês nome, tá? Mês nome. Então eu tenho aqui, ó, mês. Tem a opção aqui, ó, nome do mês. Tá vendo? Clico aqui, nome do mês. Então, janeiro, fevereiro e março.
Bom, pessoal, vamos supor, eu criei errado essa coluna, eu não quero. O Power Query não tem a opção de Ctrl Z, nem voltar. Então eu tenho a opção aqui, nas minhas etapas aplicadas, durante o desenvolvimento da minha tabela calendário, todas as etapas inseridas está aqui, ó. Data inicial, data final, quantidade de dia, lista datas, convertido para a tabela, tipo alterado, colunas renomeada, ano inserido, mês inserido, nome do mês inserido. Então isso aqui, por exemplo, foi um erro, eu não quero isso. Como que eu faço para mim excluir isso aqui? Clico somente no xizinho aqui, ó. Aí ele vai apagar. Volto para a minha última etapa aqui, ó, mês inserido, tá? Então isso é só para efeito didático. Então nós vamos inserir aqui nome do mês. Então aqui eu tenho o nome do mês. Só que eu tenho duas opções para criar uma coluna para nome do mês. Então nós fizemos a primeira etapa aqui por data, que é mais fácil, clico aqui, vou em mês, nome do mês. Tem uma outra opção aqui também. Clico aqui mesmo, não tem problema. Eu já estou no menu adicionar coluna. Então eu vou aqui, ó, coluna personalizada. Cliquei, ele vai abrir uma janela e eu vou colocar o nome da nova coluna. Vou colocar aqui nome, mês. Aí eu vou criar uma função aqui. Como que vai chamar essa função? Date.toTest. Ela aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó. Vai ficar azulzinho aqui, ó. Date.toTest, dou um tab. Só que aqui, ó, ele sempre dá um bugzinho aqui, ó. Então eu vou ter que apagar o primeiro date aqui que eu digitei. Date.toTest. Aí eu abro parênteses. Tá ok? E vou colocar aqui. Eu abro colchete também, né? Aí eu vou buscar Date.toTest. Da onde que eu quero a informação? Eu não quero informação de data? Clico na coluna data aqui, ó. Coluna disponível e mando inserir. Olha lá, ele já me inseriu aqui a coluna. Tá ok? Vírgula. Dou um espaço, aspas, abro aspas, e vou colocar aqui 4 letras M, que corresponde aqui ao mês completo. Ó. 1, 2, 3, 4. Nome do mês. E fechei parênteses. E aqui, ó, ele já me deu aqui, ó, nenhum erro de sintaxe encontrado, detectado. Então, se tiver algum erro, ele já vai me dar aqui. Aí eu preciso revisar essa função. Então, eu clico OK, ó. Ele criou uma coluna de nome do mês. Eu tenho essas duas opções. Eu clico lá na coluna data, vou na ferramenta data, opção mês, nome do mês. E eu tenho essa condição também. Então, eu estou apresentando as duas formas para efeito didático, tá? Para efeito também de conhecimento. Tá? Tem essas duas opções aqui, tá ok? Então, como eu não quero essa primeira opção, a segunda opção eu vou fazer pela etapa lá que é mais fácil. Então, deletei ela. Então, clico em data novamente, data, mês e nome do mês. Prontinho. Então, só que a minha letra aqui, inicial de cada mês, está tudo em minúsculo. Eu quero a primeira letra em maiúsculo. Clico com o botão direito na coluna nome do mês, cliquei primeiro nela, selecionei, direito. E eu vou aqui na opção transformar, onde ficou tudo cinzinha, eu quero aqui colocar cada palavra em maiúscula. Cliquei, ele já fez essa transformação. Então já alterou aqui a primeira letra, maiúscula. Ok, volto em data novamente e vou, próxima coluna, nome, dia. Clico aqui, nome, dia. Dia, nome do dia. Então, nome do dia. Então, eu quero sexta-feira, sábado, domingo e assim por diante. E eu tenho a segunda opção também, que é o mesmo exemplo do que nós fizemos por mês, o nome do mês. Vou aqui em adicionar coluna, né? Ó, clico aqui, ó, coluna personalizada, digito aqui nome do dia e clico aqui date to test, data. De vez de eu colocar 4 letras M, eu coloco 4 letras D em minúsculo. Aí ele vai me dar o nome do dia. Vamos fazer aqui para efeito de aprendizado. Nome, dia.
Então, vem aqui, date, ponto, to, texto. Volto lá que sempre vai dar esse bugzinho aqui. Apago. Abro parênteses. Da onde que eu quero buscar? Da minha coluna data. Inserir. Aí eu coloco vírgula. Abro aspa e coloco 4 letras D. D. 4 letras D. Fechei parênteses. Está pronta a minha função. E dou um OK. Olha lá, mesma coisa. Sexta-feira, sexta-feira. Sábado, sábado. E assim vai. Tá ok? Então tem essa outra opção também. Então, como eu não quero ela, vou aqui e deleto. E aqui é a mesma coisa. Sexta-feira, tudo em minúsculo. Eu quero as iniciais em maiúsculo. Clico na coluna nome do dia, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúscula. Prontinho. Fizemos o tratamento. Agora, qual outra informação? Eu quero semana do ano. Clico em data, venho aqui, semana, e eu tenho a opção aqui, ó, semana do ano. Cliquei, beleza, semana do ano. Volto aqui, agora eu quero trimestre. Venho aqui, opção trimestre, trimestre do ano. Então tá aqui, trimestre do ano. Então, olha lá. Então o ano tem 12 meses e nós temos 4 trimestres dentro desses 12 meses. Então, o primeiro trimestre vai de janeiro a março. Segundo trimestre, abril, maio, junho. Terceiro trimestre, julho, agosto, setembro. Quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui, janeiro, 1/1 de 2016, trimestre 1. Então, ó, só para destacar aqui, ó. Pegar aqui, ó. Virou 1/4, ó. Passando o mouse aqui, ó. 1/4, abril, sexta-feira, ó. Segundo trimestre. Tá aqui, ó. Segundo trimestre. Beleza? Então vamos lá. Apaguei aqui. Voltando. Então, trimestre. Clico em data novamente. Qual outra informação? Mês abreviado. Eu quero colocar o mês abreviado. Então, nós temos o nome do mês completo, janeiro. Eu quero só as 3 iniciais do mês. Jan, Fev, Mar, Abre, Mei e assim vai. Tá? As 3 letras iniciais do mês. Então, vamos lá. Eu tenho 2 opções aqui. Tá? Inserir uma coluna personalizada. Vamos lá, primeira etapa. Coluna personalizada. Eu vou colocar aqui mês abreviado. Tá? Então, nós vamos colocar a mesma função. Date to test. Certo? Date to test. Aí eu vou apagar o primeiro date aqui. Vou abrir parêntese. E vou inserir na coluna data. Sempre buscando a data. Vírgula. Abro aspas. E vou colocar... Quando eu quero o mês completo, são 4 letras M. Se eu quero o mês abreviado, 3 letras M. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Fecho. E OK. Nenhum erro de sintaxe. OK. E não OK. Olha lá. Abreviado. Jan, Fev, Mar e assim vai. Então, essa foi a primeira opção. Depois de ter criado, eu vou aqui, altero a tipagem, deixo para texto, é só para efeito didático. Cliquei, botão direito, transformar e colocar cada palavra em maiúscula. A primeira letra sempre em maiúscula. Só que eu não vou querer utilizar esse recurso, eu vou fazer outro. Clico aqui e clico aqui. Deixo o trimestre. Então vamos lá. Agora, qual é a outra opção? Eu vou novamente aqui no menu adicionar coluna,
colunas de exemplo. Clico aqui, ó, da seleção. Na verdade, eu vou clicar aqui, ó, janeiro, primeiro, né? Que eu vou buscar daqui, ó, janeiro. E aí colunas da seleção. Aí ela vai me dar um exemplo aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Cliquei e vou escrever aqui, ó, Jan e dou um Enter. Tá vendo? Ele buscou. Jan, foi até o dia 31 de janeiro. Aí no F aqui, ele não entendeu que é fevereiro. Eu clico novamente aqui e coloco Fev. E dou um Enter. Aí ele já entendeu, ó, fevereiro, março, ó, nós estamos em março, abril, vamos lá. E assim vai. Ele já. O que essa coluna de exemplo tem de semelhante no Excel? Aquele preenchimento relâmpago. Tá? Eu digitei a primeira, ele já entende e já completa para mim até o final do período. Tá? É o mesmo conceito. E a função Date to Test, aqui que a gente está utilizando no Power BI, é a mesma função no Excel, função texto, que também eu tenho condições de criar. Lá eu quero criar um mês por extenso, eu utilizo a função texto, tá ok? E aqui a mesma coisa, ó. Aí terminei, eu dou um ok. Olha lá. Aí eu posso já renomear aqui para mês abreviado. Tá vendo? Só que eu não quero ter essa opção aqui de colunas renomeadas. Então eu vou deletar aqui para não... Quanto menos etapas aqui é melhor, mais rápido fica o carregamento. Vou apagar. Vamos voltar lá novamente. Colunas de exemplo, clico no nome do mês, colunas de exemplo da seleção. Tá? Aí eu vou aqui na coluna. Eu já vou colocar aqui. Minto aqui, ó. Mês. Vamos ver se eu tô certo aqui no meu raciocínio. Mês abreviado. Ok. Aí eu clico aqui, Jan, dou um Enter. Aí eu venho aqui embaixo, ó. Janeiro ele reconheceu. Agora eu vou em Fev, fevereiro, e vou digitar Fev. Pronto, olha lá. Agora ele já reconheceu, ó. Março, abril e assim vai. Terminei, dou um OK. Prontinho. Aí a etapa de coluna renomeada eu já eliminei. Tranquilo, só ficou o quê? Primeiros caracteres inseridos. Então, mês abreviado, tipagem texto. Então, tem essas duas formas para nós criarmos uma coluna de mês abreviado. Tá ok? Então, vamos lá. Mês abreviado, tranquilo. Semana do ano, tranquilo. Então, tá. Então, agora nós vamos criar agora a coluna trimestre-ano. Tá? Criar a coluna trimestre-ano. Então, vamos lá. Então, eu quero trimestre, ano. Então, quando eu for criar uma coluna, o Power Query ele vai respeitar a ordem de seleção. O que seria essa ordem de seleção? Eu tenho aqui o ano e o trimestre. Tá ok? Se eu clicar em trimestre primeiro e depois em ano, ele vai ficar lá. Primeiro, 2016. Tá? Então ele vai respeitar. Eu selecionei primeiro a coluna trimestre e a segunda ano. Então ele vai respeitar a ordem de seleção. Vamos fazer um teste? Cliquei primeiro aqui, depois aqui. Então aqui, ó, coluna personalizada. Vou clicar aqui. E aqui eu vou colocar aqui trimestre, vou colocar trimestre ano primeiro. Trimestre ano. Tá ok? Não, minto, fiz errado. Não é isso. Volta, faz parte. Não. Ok. Não, cancelo. Sim. Beleza. Não é assim. Então eu vou clicar ano e trimestre. Aí eu vou na opção aqui no menu adicionar coluna, mesclar coluna. Eu vou fazer a junção dessas duas colunas. Mesclar. Aqui, separador. Eu vou colocar a opção personalizado. E aqui, ó, eu vou dar um
um espaço, tracinho, espaço. Nome da coluna, trimestre, ano. Tá ok? Trimestre, ano. E dou um ok. Ele criou essa coluna para mim, ó. 2016. Primeiro trimestre de 2016. Só que eu não quero o primeiro trimestre. Então ele respeitou aqui minha ordem de seleção. Primeiro e segundo. Só que eu quero o inverso. Primeiro ano, depois do trimestre. Então eu venho aqui, ó, e deleto. Tá? Então vamos lá. Cliquei fora e vou em ano e trimestre. Cliquei, ordem de seleção, ano e trimestre. Aí, novamente, pessoal, só para lembrar, mesclar colunas. Eu tinha ido aqui coluna personalizada, mas não é. Aqui é mesclar coluna. Eu vou fazer a junção dessas duas colunas. Então, é a mesma coisa de eu concatenar duas informações. Mesclar, personalizado, espaço, tracinho, espaço. E eu vou colocar o nome já aqui para não chegar lá depois que eu carregar, ele vai ficar com o nome mesclado e eu vou lá e renomear e ele vai criar mais uma etapa aqui de coluna renomeada. Então já vou colocar o nome aqui. Ano, trimestre. Vou abreviar aqui, ano trim. E ok. 2016, primeiro trimestre. Beleza? Só que eu quero que aparece aqui para mim, ó, 2016, tracinho, primeiro trim, abreviação de trimestre, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a função e aqui, ó, depois do PTBR, que é o idioma, eu vou clicar aqui do lado, ó, depois do parênteses, eu vou concatenar esse restante da informação que eu quero nessa coluna. 2016, primeiro trimestre. Então eu vou colocar aquele e-comercial, espaço, abro aspas, e vou digitar o símbolo de primeiro, segundo, terceiro. Alt 167, ele já apareceu para mim, tá? Espaço, trim. Tá vendo? Então ele vai ficar concatenado isso para mim. Tá? E aí eu venho aqui, ó, clico na setinha do lado e tá pronto aqui, ó. 2016, primeiro trimestre. Perfeito. Olha lá. Estamos em abril, ó. Estamos aqui em abril, só para destacar, ó. Abril, olha lá. 2016, segundo trimestre. Então vamos lá de novo. Clico aqui, pegar o terceiro trimestre. Aqui, ó. Nós estamos em julho, olha lá, 2016, terceiro trimestre. E assim vai. Beleza? Então aqui colocamos a nossa última informação, né, da nossa tabela de calendário. Então nossa tabela calendário consiste em data, ano, mês, nome do dia, semana do ano, trimestre, mês abreviado e ano trimestre. Então, nossa tabela de calendário totalmente automatizada está finalizada. E agora nós vamos criar mais duas tabelas de menções. É aquilo que eu te falei, da questão da tabela qualitativa. A tabela de menção é dados qualitativo. E a tabela de calendário, ela também é um dado qualitativo. Se vocês forem ver aqui, na coluna data, as datas não se repetem. Ó, 1, 2, 3, 4 e assim vai, ó. Do menor data para maior, só que cada um com seu dia, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, as datas não estão se repetindo. Vamos supor, dia 1º, ela se repete? Não. Dia 2 se repetem? Não. Então, ela também é uma tabela qualitativa. Vamos fazer pegar um exemplo aqui.
nós temos nossa tabela fato, F-dados, e nós temos aqui a nossa coluna data. É aquilo que eu te falei, tabela fato são dados quantitativos. Então, nós pegamos aqui, ó, data dia 1º. Eu tenho 2, dia 1º do 1. Data dia 2 do 1. Mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, eu tenho 2 vezes. Vou voltar aqui que não pegou. Volta, volta. Dia 2, a mesma coisa, ó. Estão se repetindo. E assim vai, ó. Dia 5, ó. 4 vezes. Tá vendo? Então, na tabela fato, as informações se repetem. Mas na tabela dimensão, não. Porque é aquilo que eu falei, são dados qualitativos. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu quero criar minha tabela dimensão setores e a minha tabela dimensão colaboradores. Então, vamos lá. Tabela F-dados. Estou nela aqui. Eu não tenho a informação que eu preciso aqui. As duas informações, eu tenho setores e eu tenho nome, que é de colaboradores. Tá ok? Então, vamos lá. Fecha aqui. Então, vamos lá. Eu clico aqui em cima, F-dados, botão direito, copiar. Clico fora, botão direito novamente, colar. Ele vai me criar uma cópia da minha tabela fato. Aí eu venho aqui em setores, clico somente na coluna setores. Tá ok? Botão direito. E eu tenho a opção aqui, ó, remover outras colunas. Eu vou remover as outras colunas dessa tabela, menos as setores que eu selecionei. Então, ó, clico aqui, eu eliminei todas as colunas, somente as setores ficou. Então, aqui, é aquilo que eu falei, os dados estão se repetindo. Então, eu clico novamente aqui, vou em página inicial, e eu tenho aqui, ó, no grupo reduzir linhas, e eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, remover linhas. Beleza? Então vamos lá. Clico fora, aqui, beleza. Remover linhas, e eu vou aqui, ó, remover duplicadas. Então, cliquei, olha lá, eliminou tudo que está duplicado. Então, na minha empresa, eu tenho 5 setores. Eu tenho extrusão, eu tenho mistura, moldagem, prensas e retífica. Então, essas informações não vão se repetir, porque é uma tabela dimensão qualitativa de setores. Aí eu venho aqui no nome e vou renomear para de setores e dou um Enter. Então, minha tabela dimensão setores está criada. E eu vou para agora de colaboradores. Clico aqui, colar, que eu já tinha feito a opção cópia, né? E eu quero aqui coluna nome e vou remover outras colunas. Remover outras colunas. Removi, perfeito. Aí eu venho aqui no grupo reduzir linhas e a ferramenta remover linhas e remover duplicadas. Então, na minha empresa, eu tenho quantos funcionários? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somente 8 funcionários na minha empresa. Perfeito. Então, vou aqui no campo nome e vou chamar de colaboradores. De colaboradores. E dou um Enter. Então, está criado a nossa outra tabela de dimensão. Perfeito. Então, nós temos a nossa tabela fato, nossa de calendário totalmente automatizada, nossa tabela de setores e a nossa tabela de colaboradores. Vamos verificar se a nossa tabela de calendário está acompanhando a atualização da tabela fato. Então, vamos fazer o seguinte.
Eu vou minimizar aqui. Vou minimizar. Vamos abrir aqui o explorador de arquivos e vamos buscar nossa base de dados aqui, ó. Base de dados produção 3. Ela aqui, ó. Tá em azulzinho aqui, vou clicar nela e vou abrir o Excel. Então a nossa base de dados está toda aqui. Ó, vamos só para exemplificar, apresentar aqui, ó, nossa data inicial, 1/1 de 2016, né? Que vai até dia 31/12 de 2020. Então clico aqui, end, tracinho, olha lá. Ok, 30/12 de 2020. Aí vamos inserir aqui, vamos pegar aqui, eu vou copiar essas três últimas, só para efeito didático, para a gente ver se a nossa tabela de calendário automática está funcionando. Dou um Enter aqui, copiei 3 linhas. Aí eu vou mudar aqui, para o dia 2/1 de 2021. 3/1 de 2021. 4/1 de 2021. Vamos supor que a gente importou do sistema RP e fizemos uma atualização. Virou o ano, já temos 3 lançamentos em 2021. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos salvar a nossa base de dados. Beleza. Vou fechar. Vamos para o Power BI. E vamos atualizar os dados. Então nós vamos aqui, né? Cadê o... Atualizar visualização. Atualizar tudo. Vai atualizar. Está atualizando. Então tá. Então tá aqui, ó. Então nós vamos até a última linha aqui, ó. Vou com o page down só para ver se ele atualizou. Tem que ter 3 datas de 2021 lá. Vamos lá. Em 2018. Só que nós estamos vendo a tabela fato, hein, pessoal? Primeiro a gente vai verificar a tabela fato. 2020. Mês 11, 12. Olha lá. Tá aqui, ó. Vamos só... Opa. Vou carregar novamente aqui, ó. Tá aqui, ó. 2/1, 3/1 e 4/1 de 2021. Então, ele já atualizou. Agora vamos ver se a nossa tabela de calendário buscou isso. Clicamos nela aqui. Então vamos lá. Aqui está tudo aqui, vamos lá. Clico aqui, vamos lá. Page down. Olha lá. Ela aqui, ó. Já pegou, já atualizou o mês de janeiro, ó. Já inseriu as informações, ó. Dia 1º, ó. Já atualizou, está acompanhando já. Atualização. Ó. Então, na medida que eu fui inserindo, ó, ele já está atualizando as informações. Ó. Então, já está buscando. Ó. Tá vendo? Só inserir 3 informações lá, ele já atualizou, já inseriu o ano 2021. Então, já está respeitando a atualização da base de dados. Então, não precisa se preocupar em atualizar o período, né? Manualmente aqui no Power Query. Então, vamos fazer o seguinte, vou voltar lá, vou abrir a base de dados e vou deletar essas 3 últimas linhas. Foi mais para efeito e excluir. E volto lá
e vou salvar e ok. Perfeito. Minimizo aqui, Power BI e atualizar tudo. Beleza, vamos lá ver. Vamos pela tabela de calendário, porque como ela é qualitativa, ela é mais leve que a tabela fato. Olha lá. Finalizou no último dia, 31/12 de 2020. Perfeito. Tranquilo. Então, está totalmente automatizada. Pessoal, fizemos todo o tratamento da base de dados, importamos a base de dados, fizemos tratamento no Power Query, fizemos o tratamento dos indicadores, né, que ele estava em número decimal, passamos para percentual, né, que está aqui, ó. Pegar aqui, ó, tratamos percentual, mudamos a tipagem, criamos a nossa tabela de calendário totalmente automatizada, criamos a tabela de setores e tabela de colaboradores. Após feito todo esse tratamento, então nós fizemos a primeira etapa, o E de extract, importamos a base de dados, extraímos essa base de dados, entramos com a etapa T, transform, transformando, tratando essa base de dados, e agora nós iremos para a última etapa, que é L, de load. O que quer dizer load? Vamos carregar essa base de dados. Então, vamos aqui agora, ó, no menu arquivo, então, tem um arquivo e página inicial. Nós vamos para o menu página inicial e tem aqui a ferramenta, ó, fechar e aplicar. Tá aqui, ó. Fechar e aplicar. Tá? Então, agora nós vamos fazer a última etapa, load, carregamento. Clico na setinha aqui ao lado e fechar e aplicar. Primeira opção, fechar e aplicar. Vamos fechar. Opa, olha lá, está carregando, ó, fazendo carregamento. Pronto, está aqui. Então, estamos aqui, ó, nossos dados de calendário, de colaboradores, de setores e a nossa F dados. Antes de nós prosseguirmos, o que nós iremos fazer agora? Vamos salvar esse arquivo, né, para nós não perdermos o que nós fizemos. Então, o que vai vamos chamar aqui? Projeto aqui, ó, dash produção 3, só que eu vou apagar aqui. Dash produção 3, aula. Nome do arquivo, aula. E salvar. Projeto Dash produção 3, aula. Então, está salvo. Então, agora o que nós iremos fazer aqui? Qual que é a próxima etapa? Nós vamos aqui. Aqui nós temos 3 ferramentas aqui. Né? A primeira aqui, que lembra um gráfico, que é a nossa tela do relatório. Essa aqui representa uma tabela, que é onde a gente vê as tabelas criadas. E a última aqui, que parece um organograma, né? Um fluxograma, que é onde nós iremos fazer o nosso relacionamento. Mas antes de fazer o relacionamento, nós vamos fazer um tratamento aqui nas tabelas. Clico aqui. Então, nós vamos aqui, ó, clica na segunda, ó, exibição de dados. Aqui, ó, passei o mouse, exibição do relatório e exibição de modelo, que é onde tem os relacionamentos. Clico aqui primeiro. Clico no primeiro, não, no segundo, dados, e vou em de calendário. Está aqui todo nossa tabela de calendário criada. Eu vou aqui, ó, em data, clico em data, aqui, ó, no campo formatação, que eu tenho aqui estrutura, formatação, propriedades, classificar grupos, relações e cálculo. Eu vou em formatação. Da esquerda para a direita, segundo grupo. Eu vou aqui, ó, no campo formato, e eu não quero aqui sexta-feira, 1º de julho de 2016. Eu quero a opção Short Date, que só me aparece as datas. Short Date, data curta. Aí ele fez o tratamento. Agora, o que eu irei fazer agora? Eu vou na coluna data, eu vou aqui, ó,
no campo propriedades, eu vou colocar qual a categoria disso? É a categoria... Não, na verdade não é aqui, ó. Ferramentas tabela. Ferramentas tabela. Marcar como tabela de data. Clico nela aqui, ó, marcar como tabela de data. Seleciono a coluna, data. Validado com êxito, que é uma tabela de data, e dou um OK. Fiz essa etapa, que é uma tabela de data. Agora eu volto novamente para a página inicial. Tudo isso, pessoal, pensando na tela do relatório. Né? Qual que é a próxima etapa que eu vou fazer uma classificação aqui? Eu tenho a minha coluna aqui, ó, mês abreviado. Vou fazer aqui, fazer um quadradinho aqui, mês abreviado. E na hora que eu for criar as minhas visualizações, né, meu data visualization, que é os dados de visualização, né, os gráficos, enfim, tudo que vai na tela do relatório. As informações que o analista desenvolvedor, junto com o seu cliente, parametrizar quais informações necessárias para apresentar na tela do relatório. Então, vamos supor, eu vou criar um gráfico de tempo, mensal, mês a mês, de janeiro a dezembro. Só que, se eu não fizer esse tipo de classificação, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: na hora que eu fizer esse gráfico, ele vai respeitar a ordem alfabética. Então, ele não vai respeitar a ordem cronológica. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E assim por diante. Ele vai respeitar a ordem cronológica. Então, ele vai pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. O pincel aqui. Ele vai ficar... Opa, volta. Não quero esse. Quero esse aqui. Ele vai pegar aqui abril. Aí ele vai ficar abril. Qual que é a sequência aqui? Eu tenho abril, maio, junho, julho, agosto. Vai pegar aqui agosto por ordem alfabética. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele vai vir em dezembro aqui, ó. E assim por diante. Tá ok? Então a gente precisa fazer o quê? Classificar isso. Vamos lá. Aí eu vou clicar na minha coluna mês abreviado. Eu vou em ferramenta. Então lá, estrutura, formatação, propriedades e classificar. Então, 1, 2, 3, 4. A quarta coluna, quarto grupo, da esquerda para a direita. Vou aqui, ó, classificar coluna. E eu quero classificar isso por minha coluna mês. Tá? Minha coluna mês. Minha coluna mês é numérico. Então, o que ele entende na minha coluna mês? Que o mês de janeiro é o número 1, o mês de fevereiro é o número 2, o mês de março é o número 3, o mês de abril é o número 4, e assim por diante. Então, eu quero classificar essa coluna por mês. Então, ela está classificada por mês, pela coluna mês. Ó. E na hora que eu for criar um gráfico de período de janeiro a dezembro, aí ele vai entender que janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3, abril 4 e assim por diante. Aí eu não vou ter problema nenhum. Se eu não fizer esse tipo de classificação, o que vai acontecer? Ele vai respeitar a ordem alfabética. Aí não é legal, tá? Então, sempre esquecer. Terminou de fazer todo o tratamento no Power Query, carregou, vem para a próxima etapa, né, fazer o relacionamento entre tabela, fato e dimensão. E antes de entrar para o relacionamento, a gente vai fazer o tratamento aqui da tabela, pegar a coluna data, categorizá-la como tabela de data e depois pega a coluna mês abreviado e classifica ela por mês, que aí ele vai respeitar a ordem cronológica, de 1 a 12, e aí ele entende que 1 é janeiro, 2 é fevereiro e assim por diante. Beleza? Aí fizemos isso, beleza. Agora eu vou pegar minha tabela fato. Continuamos na exibição de dados. Tabela fato.
eu vou reduzir aqui a minha também, ó, data, vem aqui, ó, short date e prontinho, já reduzi. Aí terminamos de fazer isso, eu vou aqui e venho agora na última etapa, exibição de modelo. Então eu tenho aqui minhas tabelas fato e dimensão. Estamos todas aqui, ó. Tá vendo? Beleza, vou salvar. Aí o que eu vou fazer? Ó, lembre-se, pessoal, tabela fato, ela sempre fica no centro e nas ramificações a tabela dimensão. Só que o Power BI, quando nós fazemos o carregamento, ele já faz o relacionamento. Eu não quero isso. De repente ele pode ter feito um relacionamento que não é de acordo com o que eu preciso, que o projeto necessita. Então eu clico aqui no risco, na linha, né, no relacionamento e botão direito, excluir. Excluir. É até para efeito de aprendizado também. Então vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Clico aqui, botão direito, excluir. E venho aqui, ó. F-dados, tabela fato, setores. Calendário, setores e assim vai. Então vamos lá. Tabela fato. Então vamos lá. A D calendário eu vou jogar para cá. Vou deixar aqui essa. E vou jogar a D calendário para cá. E jogo um pouquinho para cá. Geralmente, pessoal, o processo de relacionamento ele tem duas formas. Geralmente, o padrão mais utilizado em projetos de BI é o modelo de relacionamento chamado Star Schema, que é o modelo estrela. Quer dizer o quê? Eu tenho uma tabela fato e ao lado dele eu tenho as minhas tabelas dimensões que ele forma assim, ó, vai formando uma estrela, né? Modelo Star Schema. E tem o modelo Snowflake, que pode ter uma condição aí de eu ter mais de uma tabela, fato, e as minhas outras tabelas dimensões, e umas se relacionando com a outra. Então eu tenho essa condição. E o que quer dizer Snowflake? Flocos de neve. Então eu tenho várias opções aqui para poder fazer essa, essa análise aqui, né? Snowflake. Tá? Então, o mais utilizado é o Star Schema. Quer ver? Vamos pegar aqui para efeito didático. Vou pegar aqui e mostrar para vocês. Vamos abrir aqui. Vou pegar aqui, ó. Modelo aqui para vocês verem. Aqui, ó. Modelagem multidimensional, Star Schema e versus Snowflake. O que quer dizer Star Schema? É o modelo mais utilizado na modelagem dimensional, que é onde nós estamos fazendo o quê? O relacionamento. Modelo estrela, que está aqui, ó. E o modelo Snowflake. O que quer dizer Snowflake? Flocos de neve. Aqui, ó. Tá aqui. Então, ó, é um modelo mais utilizado para dar suporte à tomada de decisão e melhorar a performance dos sistemas voltados para a consulta. O esquema estrela é composto no centro por uma tabela fato, rodeada por tabelas de dimensão, ficando parecido com uma forma de estrela. A ideia é propor uma visão de modelagem de dados para um sistema de apoio à decisão. Tá? O Snowflake também é projetado para suportar tomadas de decisão, mas economizando espaço em disco para o Star Schema. O Snowflake é apenas mais um tipo de dimensão. Tá? Então nós temos aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo. Né? Ó, eu tenho aqui o modelo Star Schema, tabela fato e as dimensões. O Snowflakes, ó, eu tenho tabela fato, dimensão, ó. Tenho aqui a dimensão e dimensão com dimensão. Eu estou relacionando dimensão com dimensão. Tá?
e eu não tenho a condição. Aqui, na tabela esse modelo Star Schema, é fato com dimensão. Só que, por exemplo, eu tenho uma dimensão aqui, branch, uma dimensão customer. Eu não tenho relacionamento com elas, mas aqui eu tenho. Ó, eu tô com a fato vendas, dimensão e com dimensão. Então, esse é o modelo Snowflake, tá? Mas o mais utilizado é esse aqui, ó, o Star Schema. Vamos pegar aqui, ó, que é esse aqui. Beleza? Só para efeito didático. Vem aqui, fecho. E dou um ESC e vou fechar essa apresentação. Beleza, pessoal? Só para efeito didático. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o modelo Star Schema. Então, eu vou jogar um pouquinho para cá. Então, vamos lá. Então, eu vou relacionar minha tabela de calendário com a minha tabela fato. Então, o que eu tenho de incomum aqui com a minha tabela de calendário com a minha tabela F dados? Eu tenho aqui, ó, em comum, data com data. É essa que eu tenho de comum. Então, vamos lá. Clico. Então, vamos lá. Pego aqui, clico nela e venho, arrasto até data. Opa, o que aconteceu? Vamos ver uma coisa aqui. Jogo aqui e arrasto. Então, acho que faltou um tratamento aqui. Clico aqui. Marcar como tabela de data. Ok. Ok. Data, tá certo. Bom, pessoal, vamos voltar lá. Então, vamos lá. Clico em data e jogo em data. Ah, agora sim. Eu acho que eu deveria ter pego alguma coisa diferente aqui que não percebi. Então, vamos lá. Ó. Então, ele já selecionou aqui, ó, data com data. Então, e o que ele tem aqui? Essa informação aqui durante o relacionamento. Que é aqui, ó. 1 com asterisco. O que ele quer dizer isso? Pessoal, ele quer dizer que de 1 para muitos. Então, aqui, como eu falei, tabela dimensão é qualitativa, os dados não se repetem. Ao contrário, na minha tabela F dados, os dados de data na tabela fato estão se repetindo. Então, eu tenho várias datas se repetindo. Várias datas de A1 se repetindo, várias datas de A2 se repetindo e assim por diante. Então, ele sempre vai classificar isso de 1 para muitos. Tá ok? Então, agora nós vamos para a tabela setores. O que nós temos de comum? Cadê setores com a nossa tabela fato? Então, aqui eu tenho setores com setores. Então, eu clico, né, aqui e vou arrastar setores até setores. Pronto, lá. Setores com setores, a mesma coisa. Ó. Eu tenho apenas na empresa 5 setores e os dados de setores estão se repetindo na minha tabela fato. Então, eu tenho 1 para muitos. Agora aqui, mesma coisa. De colaboradores, eu tenho nome. O que eu tenho de incomum aqui? Mesma coisa. Nome com nome. Clico aqui e arrasto até nome. E aí vai, ó. De 1 para muitos. Tá ok? Então, nosso relacionamento está realizado, finalizado. Então, se nós não fizermos esse relacionamento, o que vai acontecer quando nós viermos para a tela do relatório? O nosso projeto não estará performático. Vamos supor, eu criei uma segmentação de dados de ano, na hora que eu selecionar o ano que eu quero analisar, ele não vai deixar o relatório performático, ele não vai atualizar as informações que eu quero analisar. Eu quero a informação quanto gerou de volume produzido em 2016. Se eu não tiver feito esse relacionamento, ele não vai conseguir fazer essa análise. Então, o
terminamos de fazer o tratamento no Power Query, né? Fizemos o carregamento, fomos para análise das tabelas, exibição das tabelas criadas, fomos para a tabela de calendário, classificamos a coluna data como data, categorizamos ela, e depois a coluna mês abreviado, classificamos ela para mês, número de mês, para seguir a ordem cronológica de mês, para não ter problema na hora de criar as visualizações no relatório. E colocamos a opção de data como short date, somente apresentar a data. E depois, o que nós fizemos? Fizemos o quê? O relacionamento entre tabela fato e dimensão. Apresentamos o modelo Star Schema, onde nós fizemos uma apresentação com a diferença do modelo Star Schema para o Snowflake. O Star Schema é uma tabela fato relacionando com tabelas dimensões. E o Snowflake é o quê? Eu tenho uma tabela fato que eu estou relacionando com dimensões e eu tenho dimensões se relacionando com dimensões. Tá ok? Mas o padrão mais utilizado em projeto de Power BI é o Star Schema. Então, finalizamos a nossa primeira aula. Vamos salvar nosso projeto. Vou minimizar aqui. E para a nossa segunda videoaula, pessoal, que nós vamos começar a iniciar a criação das medidas DAX para poder fazer todo esse tratamento, a criação das medidas DAX, para poder criar depois a nossa tela do nosso relatório. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira videoaula. Não esqueçam de dar um like, ativar o sininho. Na medida que eu criar a nossa segunda videoaula, a nossa aula 2, vai estar apresentando, criando um gerenciador aí de mensagem pelo YouTube, né? Que estará, na hora que eu postar essa videoaula, número 2, já vai estar informando a vocês, né, a continuação da criação do nosso projeto. Eu vou estar disponibilizando a base de dados para vocês, todas as videoaulas que eu for postar, né, até a conclusão do nosso projeto, e para vocês baixar essa base de dados, fazer o download, totalmente gratuito, e fazer o acompanhamento passo a passo e dar condições de vocês criarem esse projeto. Tá ok? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, que vocês vão estar ajudando o Anderson aí. Tá? E compartilha esse vídeo aí. Mais uma vez, obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.